Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É com muito prazer que vou deixar aqui mais uma mensagem no canal. Espero que você possa assistir e refletir sobre esta mensagem, porque ela é maravilhosa e é uma passagem um pouco distorcida pelo sistema religioso que lê de forma física esta passagem que é totalmente espiritual. Apesar de que a mulher samaritana em alguns momentos deixa transparecer que ela estava ali totalmente carnal naquele encontro com o Messias, mas no decorrer do encontro ela então renova seu entendimento e passa a ter um diálogo com o Messias como de alguém que acordou, que despertou do seu sono, e é isso que o Pai quer de toda a humanidade. Eu fico muito feliz quando eu converso com algumas pessoas, que são muito poucas, que de fato abriram seus olhos. Muitas ainda têm os seus olhos fechados, têm um pouco de conhecimento porque aprenderam em vídeos. Não é aquele conhecimento que vem direto do Pai. Quem bebe da água pura, se alimenta direto do Criador do Universo, essa pessoa bebe uma água cristalina, uma água totalmente maravilhosa. Essa água que inclusive o Messias comenta com a mulher samaritana é um exemplo da água, né? Porque são metáforas, né? O exemplo da água é muito utilizado nas escrituras porque se refere à limpeza, se refere a algo que vai tirar tudo aquilo que está impuro, né? Principalmente o nosso entendimento, que é onde o Pai habita, né? É o local onde ele controla, é aqui, ó, o comando do nosso corpo sai daqui, do nosso cérebro. E quando o Pai está no controle, tudo vai bem, né? As coisas acontecem de forma maravilhosa, passamos a ter uma vida em paz, uma vida tranquila. Mas vamos lá, eu não quero me estender, eu só quero aqui, antes de ler, fazer esse comentário, né? Que essa passagem é muito distorcida, porque muitos leem de forma totalmente carnal e até me admira, né? Muitos pregadores, professores de teologia ensinarem esta passagem de forma carnal. Isso demonstra que de fato a verdade do Pai ela é revelada aos pequeninos, né? Os grandes, os mestres, lembra de Nicodemos, que era mestre, mas não conseguia entender as coisas do Espírito. Então, assim é até hoje. Mas vamos lá, que o Pai possa abrir o entendimento de muitos após ouvir essa mensagem, né? A mulher samaritana encontra o Messias, esse é o título que colocaram na Bíblia. Então vamos lá. Quando ela fala mulher samaritana, ela tem um nome, é óbvio, mas fala de samaritana porque ela morava em Samaria. Isso é o básico para se entender essa mensagem, né? Se você não conhece um pouco da história, eu vou fazer um resumo rapidinho para nós entrarmos aqui no contexto, tá? Que fica mais fácil de se entender. Após a morte do rei Salomão, as tribos de Israel, que são 12, elas se dividiram, né? Parte das tribos foram para a região norte, que é localizado aí nessa região de Samaria, e outra parte das tribos, que foram duas no caso, foram para o lado sul ali, onde fica Jerusalém, né? Eu não tenho um conhecimento vasto geograficamente falando, mas eu consigo entender essa separação das tribos. 10 tribos foi para a região norte e 2 para a região sul. Então, quando você lê o contexto aqui, que os discípulos ficam admirados em ver o Messias conversando com essa mulher samaritana, a própria mulher samaritana fica admirada em ver o Messias sendo judeu, chamando ela para lhe dar de beber água. Você fica até assim em choque, né, quando você entende que ela é uma das tribos. Essa mulher é de uma das tribos de Israel. Ela apenas morava em Samaria, né, e eles não tinham esse contato. Isso é muito profundo e você vai entender no decorrer do contexto que essa divisão que existia entre eles era justamente por questões espirituais. Você vai entender agora, vamos lá. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, e eu acho interessante que no verso 2 diz que o próprio Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Isso já deixa claríssimo que o Messias deixava eles batizarem pela cegueira deles. Porque a pessoa que é nascida do Espírito, ela sabe que não é um batismo na água que vai limpar nem purificar ninguém.
Então o Messias deixava porque eles ainda estavam entregues à carnalidade. E eles eram tão carnais que até quando o Messias ressuscita, eles ainda não acreditam que era ele, né? Porque estavam entregues à carnalidade ainda, estavam em trevas, né? Abandonaram o Messias um pouco antes de sua morte, por não haver entendido o mundo espiritual. Poucas pessoas compreendem que todos os discípulos abandonaram o Messias, né, no momento da sua morte. Não foi só Judas, como o sistema ensina, como Pedro, por exemplo, que traiu o Messias. Não, foram todos abandonaram porque ainda não estavam prontos, né, espiritualmente falando. Eles vieram a entender o mundo espiritual a partir da descida do Espírito Santo que aconteceu no livro de Atos. Antes disso, ainda eles estavam entregues à escuridão, às trevas. Já comentei aqui no canal que é o que aconteceu com Pedro lá, quando ele afunda na água. Ali é uma prefiguração de o quão inserido nessa água podre que é o mundo, eles estavam ainda, né? O livro de Apocalipse chama o mundo de mar de mortos, né? Então ali demonstra o quão ele ainda era carnal por ter afundado nesse mar de mortos, né? Só realmente o Altíssimo, né, através do templo do Messias ali, que pairava sobre as águas, porque era totalmente espiritual, né? Então é uma prefiguração maravilhosa para nós espiritualmente. Quem entende espiritualmente se delicia com esse banquete, né? Continuando. Então o próprio Messias não batizava ninguém, eram os seus discípulos que batizavam. Então ele fala aqui que ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, ou seja, o local, por isso samaritana, Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Então esse poço aqui que ela estava, né, esse poço de água aqui, foi o poço que Jacó deu ao seu filho José. Se nós analisarmos, José é uma prefiguração do Messias, né? Porque José foi traído pelos seus irmãos, assim como o Messias o foi. José foi vendido como o Messias o foi. José era amado do seu pai como o Messias o foi. José é filho da mulher amada, né, de Jacó, Raquel, relacionamento que Jacó sempre quis, que era com Raquel. Ela, então, sendo estéril, gerou ali o seu filho. Então Jacó teve um carinho maior por esse filho, assim também como o pai teve um carinho maior pelo Messias. Lembra que ele diz: esse é meu filho em quem me compraz? Para ninguém ele disse isso. Então os outros filhos ficavam enciumados em ver que o pai tinha um carinho melhor por José, assim como o criador o Jacó tinha um carinho melhor por José, assim como o criador um carinho melhor pelo Messias e por todos os seus filhos hoje que nascem do Espírito, né? Você vê que esses filhos nascidos do Espírito são odiados, as pessoas criticam, tacam pedra, a história se repete, né? Mas o pai continua tendo um carinho melhor por esses filhos e, como prefiguração de Jacó, que deu ali a túnica para José, o pai dá aos seus filhos nascidos do Espírito as suas vestes nupciais. Isso é maravilhoso. Então vamos lá, esse poço que o pai deu, né, que Jacó deu para José, as pessoas vinham buscar água nesse poço, que é uma alusão às pessoas irem buscar entendimento, né, nesse poço também, vamos dizer assim. Mas vamos aqui trazer para o físico, porque a história está acontecendo fisicamente. É o Messias que vai levar agora a mulher samaritana para o entendimento espiritual. Perceba no contexto, vamos lá. Verso 6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio então uma mulher de Samaria tirar água. Não cito o nome dela. Disse-lhe o Messias: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido da cidade comprar comida, né? Disse então a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, você me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha só, ela ficou admirada em ver que ele, sendo judeu,
falou com ela. Só que aqui já está uma maravilhosa graça acontecendo, vamos dizer assim, a presença do Pai, né, que eu sempre falo que graça é a presença do Altíssimo, que habitava aquele templo Messias, que o Messias sabia que ela era das tribos de Israel. É o Pai ali nele. Por isso o nome Messias, né? Ungido. Ungido é isso, é estar cheio do Altíssimo. E ele estava pleno do Pai, como disse João, né? Em suas cartas ele fala que o Messias ele estava transbordando, né? O Pai falava por ele. Por isso que o Messias fala que ele e o Pai era um, né? Porque era uma conexão perfeita. Tudo que o Pai queria que ele falava, porque a boca dele era um instrumento na mão do Pai para abrir os olhos dos cegos, né? Curar os surdos e por aí vai. Então nesse momento ela fica assim, intrigada, né? Você é judeu, vocês não se comunicam com nós samaritanos, né? Verso 9, finalzinho, agora verso 10. Então nesse momento respondeu o Messias: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me teria pedido, e eu te haveria de dar água viva. Aqui ele entra no assunto espiritual. Ó. Água viva, não está falando de água terrena, está falando de água pura, que bebemos no entendimento. Assim como o nosso corpo precisa de muita água física, né? Para nos limpar, assim também nós precisamos beber da água espiritual que vem do Pai. É uma pena que muitas pessoas têm bebido da água já contaminada, que já passou pelos homens, não bebe direto no entendimento. É uma pena. Estão deixando de cear com o Pai. É outra expressão que ele usou sobre estar com o Pai, buscá-lo em espírito, cear com ele, beber água da fonte. É tudo a mesma coisa. Então ela fala assim no verso 11, olha só como que ela estava com a mente carnal. Disse então a mulher: você não tem como tirar a água do poço, afinal o poço é fundo. Tem algumas traduções que dizem: você não tem balde para tirar a água. Olha a visão carnal dela. Da onde pois, que vem essa água viva que você está me oferecendo? Ela, entendendo fisicamente, ela falou: como você vai tirar a água do poço? Você não tem, o poço é fundo, como você vai tirar? Ela não entendeu a expressão viva, água viva. Verso 12. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu também os seus filhos e o seu gado? Então aí o Messias vem e mais uma vez ele tenta resgatar o cérebro dessa mulher para o mundo espiritual. Todo aquele que beber desta água que você está vindo buscar vai tornar a ter sede. Ou seja, falou da água física, agora ele vai levar ela para o mundo espiritual. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Como que é interessante, né? Não ter mais sede. Lembra que o Messias fala que a casa do meu pai será feita casa de oração? Quando ele fala que nós iremos orar sem cessar. Tudo isso está ligado justamente a isso que ele falou. A não ter sede, orar sem cessar. Ou seja, buscar o Pai no Espírito, que é o que ele vai falar para ela daqui a pouco. Quem bebe da fonte, se alimenta espiritualmente, bebe sem cessar. Bebe sem cessar. Se farta da ceia do Pai. É maravilhoso. Aí ela vem e diz para ele no verso 15: então dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede nem venha mais tirá-la. Olha só, ainda enxergando fisicamente, como muitas pessoas enxergam. Muitas das vezes a gente traz uma mensagem totalmente espiritual e a pessoa enxerga fisicamente e não consegue sair de dentro do túmulo. Aí o Messias vem e dá uma atacada final para trazê-la para o mundo espiritual de vez. É muito triste que os líderes usem essa passagem aqui agora, o que ele vai falar para ela no verso 16 de forma física. E aí as pessoas não conseguem renovar o seu entendimento, que aqui o Messias deu a última cartada para acordar aquela mulher. E ele vem e diz para ela: ok,
eu vou te dar dessa água, mas vai e busque então o seu marido e vem aqui comigo. Verso 17. Ela responde: eu não tenho marido. Aí diz o Messias: disseste bem, não tenho marido. Olha que coisa interessante. Será que o Messias aqui, ele chutou, ele errou, porque ele disse: trai o seu marido? Ela falou: não tenho marido. Será que então ele errou ou ela mentiu? Na verdade, ela é que não havia entendido que aqui ele está falando para trazer o seu marido espiritual, porque na velha aliança se referia a marido os deuses também, né? Tanto é que no livro de Oséias o pai fala muito sobre o povo de Israel estar traindo ele com outros amantes, com outros maridos, né? Mas aqui ela, quando ela fala não tenho marido, ela entendeu ainda fisicamente. Aí quando ele vem e diz: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos você teve. E agora o que tens, ou seja, ele afirmou: você tem. Você tem. Olha, ela disse que não tem. Mas aí no verso 18 ele fala: você tem, mas não é teu. Gente, isso é fantástico. Olha só, o verso 19 é esclarecedor. Ela foi levada ao Espírito, ela entendeu a mensagem, ela captou. Ela falou: você é um profeta, não é? Por que ela falou isso? Ao invés de ela falar que nada, eu acabei de falar que eu não tenho marido, por que você insiste em dizer? Ou então ela podia ter ficado sem graça, qualquer coisa, mas não. Na mesma hora, ó, a mente dela, ela entendeu que ele estava oferecendo água viva, não era água física, era espiritual. É a palavra do Pai Espírito que fala com cada um, que se entrega a ele como uma mulher fiel, como uma esposa fiel. A esses ele se relaciona. Lembra que ele falou que é no quarto? Então esse relacionamento, esse prazer, 24 horas por dia, só tem aquela mulher que entra pro quarto para buscar o Pai em espírito e em verdade. Aí você sente aquele prazer 24 horas por dia. Você não depende mais de ir em prostíbulos para sentir prazer 1, 2, 3 vezes na semana. Terça, quinta, sábado, domingo, não sei quais os dias que tem culto na igreja que você vai. Mas é tipo um prostíbulo. Você fica a semana toda sem ter prazer. E aí vai no culto lá no domingo e sente aquele prazer, paga por ele e depois vai embora. Passa a semana toda sem sentir prazer de novo. Aí fala: ai, tô sentindo falta de ouvir a voz de Deus. Aí vai de novo pro culto para sentir prazer de novo. Quando na verdade, aquela esposa, aquela que aceita se relacionar só com o marido dela, entra pro quarto e tem prazer 24 horas por dia, que é o que ele disse um pouco antes aqui sobre beber e não ter mais sede. Então ela fala no verso 19, quando ela entende que ele está se referindo aos maridos espirituais e não físicos, que inclusive é uma outra sombra, né? Lembra que eu falei das sombras da água pura, do pai, do padrasto, da prostituta? Marido e mulher, tudo é sombra também no mundo espiritual. Então aqui, amante, né? Tudo é sombra, né? As pessoas estão indo ao Pai através de amantes e não se achega a ele através de amantes. Ele só aceita que o busquem em espírito. Então, aí ela vem e fala: nossos pais adoraram no monte e vós dizeis que é em Jerusalém, não onde se deve adorar. Aí ele vem e diz: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, aqui então ela entendeu que ele estava se referindo aos 5 maridos que ela teve no monte, né? Que ela buscava no monte. Inclusive no livro de 2 Reis, no capítulo 17, se você ler a partir do verso 24, lá diz até o nome dos 5 maridos que essa mulher teve. Por quê? Quando o povo de Israel foi levado para Samaria, em Samaria teve ali 5 povos diferentes que foram levados para habitar junto com eles, e cada um desses povos, que eram gentílicos, eles tinham seus deuses, né? Então esse povo de Israel foi ensinado a adorar esses deuses que o povo de Samaria lá adorava, né? Porque é o povo de Israel que foi levado para lá. Então, concluindo, aí ele vem e diz para ela:
Vós adorais o que não conheceis, ou seja, deuses estranhos, maridos mortos, são viúvos, vamos falar assim, né? Ela era viúva, por isso que ele fala, o que tens não é seu, é viúvo, porque ela foi chamada para servir ao Deus vivo, né? Aí ele fala, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, o Espírito Santo do Pai viria por intermédio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais pessoas que assim o adorem. Você vê que ele está dizendo ali que está chegando a hora é agora. Antes desse momento o povo buscava carnalmente, mas agora está propondo para ela um casamento espiritual. O Pai negou a Israel terrena para se casar com os verdadeiros adoradores, que são os adoradores espirituais. Partes lá de dentro de Israel, partes de fora, como ele fala em João 10. Eu tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco, ou seja, no meio dos gentios, como por exemplo Cornélio, de Atos 10, tantas outras pessoas, o Pai tem levantado pessoas que o busquem e também em espírito, né? Que bebe da fonte sem cessar. O Pai tem levantado essas pessoas, que é o verdadeiro corpo dele, né? Que faz parte da sua igreja, que não é um templo físico, pessoas que frequentam templos físicos, não, é um corpo que se transforma em um templo para o Pai, pessoas que aceitam receber o seu Espírito Santo. Aí ele fala no verso 24 que Deus é Espírito e necessário é que os que o adorem em Espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque é só quando é em Espírito que é verdadeiro. Isso é maravilhoso de se entender. Quem busca fisicamente está buscando falsamente. Quem o busca em espírito, e buscá-lo em espírito não é ficar com práticas religiosas, levantando a mão para cima, batendo palminha, cantando musiquinha. Não, buscá-lo em espírito é buscá-lo de forma racional no seu dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Aí no verso 25 replicou a mulher: eu sei que vem o Messias, ou seja, aquele que é ungido, cheio do Altíssimo, do verdadeiro marido, que se chama o Cristo, ou seja, que é cheio do Pai. Cristo está se referindo ao Espírito do Pai. Quando ele vier, há de anunciar todas as coisas. E olha só, ele acabou de anunciar para ela que ela estava buscando o marido errado e tudo. Ele acabou de anunciar. Então nesse momento ele fala: você não percebeu que eu acabei de mostrar para você coisas que ninguém sabe? Somente o povo lá de Jerusalém não tem noção dessas coisas. Eles achariam um absurdo, como os discípulos mais para baixo ficam admirados em ver o Messias conversando com ela. Por quê? Porque eles não conhecem essas coisas. Eles não têm noção, eles não têm o Espírito do Pai para guiá-los. Já o Messias tinha. Por isso que ele conhece toda a história, revelou a essa mulher, e ela pôde então abandonar os maridos mortos que ela buscava através dos montes, através de todos os enganos que foram apresentados para ela. Ela pôde abandonar tudo isso para de fato se entregar ao verdadeiro marido em espírito, no quarto, no entendimento, e com isso encontrou a graça do Altíssimo. A graça do Pai chegou para ela, ou seja, a presença dele foi capaz de habitar naquela mulher, e eu tenho certeza que ela nunca mais foi a mesma pessoa. Que o Altíssimo abençoe sua vida e que essa mensagem possa falar muito ao seu entendimento. E se você estiver como essa mulher, enxergando as coisas fisicamente, eu espero que essa mensagem possa trazer você para o mundo espiritual, porque você vai compreender muito melhor as coisas quando você abrir os seus olhos espirituais. Até a próxima. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.